Remo. Outro ponto que vocês abordaram aí sobre a questão da renovação do Marcos Braz, que faltam 8 dias, e é verdade isso, falta pouco tempo, né, para o contrato do Marcos Braz ser encerrado. O que eu consegui de informação antes da coletiva começar é que o contrato está pronto, as bases já foram tratadas e ele vai receber o contrato e vai assinar esse contrato para poder continuar no Clube do Remo na temporada de 2026. A priori, né, pelo menos dependendo do Remo, não é um problema a continuação do trabalho do Marcos Braz. O contrato, repito, o contrato já está pronto, vai chegar às mãos do Marcos Braz, se não já chegou, e aí ele assina e continua a vida dele aqui à frente da parte executiva de futebol do Clube do Remo. O Marcos Braz, a partir de agora você ouve aqui na 98.9 e também no YouTube de oliberal.com a entrevista com o Marcos Braz, executivo de futebol do Leão Azul da Amazônia. Bonito esse corte de câmera, viu, Brasil? Parabéns, foi top. Temos duas imagens, então, com exclusividade aqui da sua Liberal. Já tem áudio aí, ô Lino Bentes? Cadê o Lino? Braz, executivo de futebol do... Bem, o meu contrato é até o dia 31 de dezembro. Nós conversamos em alguns aspectos para que eu permanecesse aqui no ano que vem. A conversa foi boa, as coisas estão fluindo. Agora, a gente tem tanta coisa para fazer, tem tantos ajustes, não em cima do contrato, agora, em relação ao dia a dia aqui do Remo, que ainda não foi possível se concretizar. Mas eu acredito que não teremos nenhum tipo de problema. Parece que a diretoria deixou claro que gostaria que eu permanecesse. Eu sempre deixei claro em relação ao meu pensamento aqui do Pará, de Belém, do Remo. Então, assim, eu acho os objetivos, o principal objetivo da temporada foi concluído com êxito. Eu acredito que em breve a gente já estará sanado aí. Mas para deixar claro, em cima da sua pergunta, ainda meu contrato acaba dia 31 de dezembro. Falar sobre desafios que são imensos, provavelmente é o maior desafio da história do clube, voltar à Série A depois de mais de 3 décadas, numa realidade totalmente diferente do que era... Espera um pouquinho, faz silêncio lá atrás, que senão fica ruim. Desculpa. Tudo bem, voltando, falar sobre desafio, provavelmente vai ser o maior desafio da história do clube, porque são 3 décadas desde a última vez que esteve na primeira divisão, numa realidade totalmente diferente, diferenças financeiras entre os clubes totalmente diferentes, numa temporada absolutamente atípica, porque vamos ter Copa do Mundo, ela é entrecortada por competições, e começa já agora, dia 20, para o Remo, 29 de janeiro. Queria que se desse para resumir qual o tamanho desse desafio e se esse planejamento do Remo, ele começou tarde ou ele está dentro do que foi pensado por causa do tempo, inclusive, que esses jogadores precisam ter de férias para poderem começar a treinar? Eu acho, vamos lá, está quase virando verdade esse começou tarde, né, da mídia alternativa, de vocês estão tentando botar isso na pauta, na cabeça dos torcedores, que tem atraso, mas vocês não vão conseguir. O problema é que existe um ponto em relação ao seguinte: uma coisa são as dificuldades óbvias para se montar um time tão rápido, para que a gente possa trazer jogadores da envergadura que nos interessa para a Série A. Esta dificuldade com a situação de estar atrasado ou não. O Remo só subiu no dia 23 de novembro. Então, a partir disso ali, a gente tinha alguns compromissos ainda para se fazer pertinente à temporada passada, e a gente começou imediatamente a já traçar algumas coisas em relação a 2026. Agora, o futebol profissional do Remo
ele não anda sozinho, ele anda com outros pontos do clube, na parte financeira, na parte administrativa. Então, e isso aí foi tudo muito novo para o Remo, tudo muito novo para as pessoas que aqui estão. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência. É claro que esse é uma tempestade perfeita em relação à Copa do Mundo e o início do campeonato no dia 29 de janeiro. É a primeira vez, parece que em 50 anos, 40 anos, que a gente inicia o Campeonato Brasileiro da Série A em janeiro. Isso não é só ruim para o Remo, acho que é ruim para todos os clubes que subiram, para os clubes que estão menos estruturados em relação a elenco. Claro que você vai sentir um pouco mais. Agora, tem que ter tranquilidade, tem que ter serenidade, porque quando você também vai ao mercado tentar ou trazer um jogador para cá, os questionamentos talvez sejam um pouquinho maior, um pouquinho mais amplo do que talvez para outro local. Então são várias as situações que são arguídas, que a gente tem que botar aqui com calma e com tranquilidade, para que isso aí não seja interpretado de maneira diferente. Por exemplo, jogador A, B ou C, Marcos, você vai conseguir fazer time? Você vai conseguir fazer um time robusto para a gente brigar pelo objetivo, pelos objetivos da temporada? Você vai ficar? Como é que está a parte financeira? A gente é arguído disso tudo, e você tem que ter braço, tem que ter tranquilidade para ir falando. Então, assim, a gente tem as dificuldades pertinentes, mas a gente não tem outra alternativa, tem que enfrentar isso, e a gente está trabalhando no dia a dia aí para que a gente possa, no dia 29 de janeiro, e está iniciando uma competição que com certeza será a prioridade, com certeza será o grande sonho do torcedor azulino, tanto na permanência, ou por que não uma competição internacional, uma sul-americana, ou por que não? Então tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, e assim, eu vou traçar, mais do que nunca, eu vou estar dentro das minhas convicções, né? Eu sou pago para isso. Então não adianta ter pressão de momentos, pressão de A, de B ou C, que não serão aceitos aqui. Então é isso, eu estou muito tranquilo aí no trabalho que você está fazendo, mas claro, com o prazo que talvez, se a gente estivesse ali numa situação normal de começar em março ou final de março, seria um outro mundo para o Remo ou para qualquer um que estivesse aqui no meu lugar. Marcos, Luciano Rodrigues, boa tarde para você. Sei que você não pode falar de nomes, mas o torcedor também pede até para perguntar, e queria saber se você pode falar quantos jogadores podem vir, se tem jogadores acertados em relação a números, quantos jogadores você pode dizer que já tem pré-contrato ou que você está negociando aí para o torcedor do Remo, que quer saber disso, e também queria que você falasse sobre a preparação em Pernambuco no setor do retorno. Muito obrigado, Marcos. Vamos lá. Em relação à contratação, é claro que a gente está no mercado para fazer a contratação. Tem um ponto que às vezes até pegam isso aí para querer botar algum tipo de desconforto entre eu e o Tonhão. Não vão conseguir. Claro que existem situações. Por exemplo, saiu hoje que só depois da assinatura do Tonhão que o jogador definitivamente está contratado. É claro que é isso, ele é o presidente do clube, não poderia ser diferente. Assim como era no Landim, lá no Flamengo, passei 6 anos negociando, ajustando,
e depois só era validado quando o presidente Landim é feito isso. Acredito que no Cruzeiro é a mesma coisa, né? O Alexandre Matos, quando estava lá, ia para o mercado, aliás, e o presidente do Cruzeiro, que é o dono da SAF. Então, assim, não adianta quererem votação entre eu e ele, até porque, pela personalidade do Tonhão e pela minha personalidade, o dia que alguém não quiser ou não querer estar aqui, a situação está super resolvida, tanto para um lado, tanto para o outro. Então, assim, para aproveitar também a audiência de vocês aqui, a relação minha com a presidência é longe com o que querem embutir aqui ou que querem vender. E a minha situação é exatamente essa. A gente vai encaminhando, vai ajustando. E para defender os interesses e o nome do Remo, porque às vezes a gente perde o controle da operação, estou ali falando com o jogador, negociando com o jogador, encaminho a contratação e antes do contrato ser assinado, vai um outro clube, adversário, leva o jogador. Então a gente, para não ficar desmoralizado, é claro que a gente só tem o cuidado de expor para a torcida ou expor para a imprensa após a assinatura, que hoje é o presidente, amanhã será outro, hoje sou eu que vou encaminhar, talvez amanhã será outro. Então, assim, eu vejo isso com muita naturalidade e tranquilidade. Em relação à quantidade, é claro que a gente entende que para a Série A do Campeonato Brasileiro a gente vai precisar um esforço maior nas contratações, em número de contratações, a gente já está fazendo isso aí, agora ao mesmo tempo com responsabilidade e tirando alguns jogadores ou comunicando alguns jogadores que a gente não vai continuar. Fazer isso com bastante responsabilidade. Prometa qualquer tipo de situação futura para o Remo, né? Eu acho que a nação azulina, a imprensa, as pessoas têm que, além de estarem monitorando o presente, saberem o que se está fazendo no presente para não ter qualquer tipo de problema no futuro, né? Amanhã não estou aqui, amanhã talvez até um de vocês possam não estar aqui, ter migrado para outro tipo de trabalho, mas terão companheiros aqui que terão que ter a preocupação de saber o que está acontecendo no Remo futuro. Então, isso está sendo feito com muito cuidado. Isso aí é uma característica aqui, não só minha, mas também de toda a diretoria, para que a gente possa fazer uma estruturação também na parte da parte administrativa. E é por isso que o Remo está tão empenhado em tirar os seus documentos, né? Quando eu falo seus documentos, as suas certidões. O Flamengo já passou por isso também, outros clubes grandes no futebol brasileiro também passaram por isso, né? Esse time de você estar ali todo equacionado nessa área de tributos, e a gente vem também tendo essa preocupação em relação a isso. Quanto à situação de fazer a pré-temporada do Remo em Pernambuco, eu acho que isso mostra mais do que nunca o tamanho que o Remo quer alcançar, né? Eu sempre boto alguns exemplos, não só para vocês, mas para que a nação azulina, o torcedor, entenda quando eu falo dessa maneira. Então, uma parte da comunicação diz que a gente saiu de Belém porque a gente não tem estrutura, ok? Pode ser, mas tem uma outra parte. A gente está saindo de Belém numa estrutura ainda melhor, porque nós estamos preocupados com a pré-temporada, com a importância da pré-temporada, e hoje nós podemos pagar uma pré-temporada de time de Série A. Por exemplo, outros clubes do Brasil, e eu trabalhei num, que tem uma estrutura monstra, e em muitos anos a gente foi até para outro país para a gente chegar e fazer a pré-temporada. Isso nada tem
com a estrutura do time local. E eu vou falar para vocês, o Remo só está fazendo em Pernambuco, só está fazendo por conta do calendário, porque senão nós iríamos fazer fora do país. A nossa pré-temporada iria ser nos Estados Unidos ou em Portugal. Mas, como a gente não tem esse time, a gente fez aqui, vai fazer aqui em Pernambuco, que é mais do que notório. As pessoas conhecem lá, são são 9 campos de futebol profissional, alimentação adequada, um sono adequado. Mais do que nunca, eu acho que isso é importante também, a percepção de vocês e da nação azulina, é que como vão chegar bastante jogadores ou um número de jogadores maior do que numa situação normal, vamos supor que ano passado a gente estivesse na Série A e continuasse na Série A. Você traz muito menos jogadores. Então, como nós iremos estar com um número bem acima da média de jogadores novos, isso é mais importante ainda para que eles estejam juntos, para que eles se conheçam, para que eles possam já ter uma relação de intimidade, até porque isso aí é usado pelo ano inteiro, pela temporada inteira, com viagens longas, com viagens com muito tempo de aeroporto, com muito tempo de hotel. Então é importante que já desde o primeiro momento eles já se conheçam, conheçam a comissão técnica, que esteja literalmente todo mundo entrosado. Marcos, boa tarde. Anderson Soares, da página Fala Torcedor. Com a chegada do Marcos Carlos Osório, né, ele muda o perfil de contratação do Clube do Remo e qual autonomia o Remo vai dar para ele no mercado? Perdão, não ouvi a pergunta, perdão. Com a chegada de Juan Carlos Osório, muda o perfil de contratação do Clube do Remo e qual seria a autonomia que o Remo vai dar para ele no mercado? Em relação a isso aí, eu acho que já mudou automaticamente em função até da série. Né? Você sair da Série B para a Série A, você já muda automaticamente. Em relação às possíveis indicações, se forem indicações possíveis na contratação, se forem contratações que estejam enquadradas dentro do que a gente acha que é razoável na parte financeira, será mais do que bem-vindo qualquer indicação que seja feita do próximo técnico. Então, assim, eu não vou te falar qual é o tamanho da liberdade. Tem toda a liberdade para fazer as indicações. É um técnico que fez um ciclo inteiro de uma Copa do Mundo, é um técnico que é de um país que vocês sabem, tanto quanto a mim, que existem muitos jogadores de qualidade, jogadores perto da Colômbia ali na Venezuela também existem. Então, mais do que nunca, será bem-vinda essa também expertise, eu não vou falar isso, de mercado do técnico, desde que seja dentro das responsabilidades econômicas do Remo. O Marcos, Michel Anderson da Rádio Liberal, boa tarde para você. Queria continuar no assunto do Osório, porque você já descreveu muito bem aí os últimos dias do Remo, as polêmicas, não polêmicas e tudo mais, né, os achismos, enfim. E muito você falou sobre treinador, né? Eu queria entender de você, porque quando a gente imaginou um perfil de Remo na Série A, pelo menos a maioria, se não você, né, a maioria imaginou, o Remo vai fechar a casinha ali, tentar os 45 pontos e vai jogar meio que reativo em muitas das vezes, por conta da diferença econômica, enfim, dificuldade de contratação e tudo mais. Só que quando você contrata um Osório, é um sistema de jogo totalmente diferente desse que eu estou falando. Essa ideia que você teve de trazer o Osório já era inicial, desde o início, ou ela foi mudando com o decorrer do mercado, né? Como foi que surgiu? Como você chegou à conclusão de que o Osório
ia ser o melhor para o Remo e se esse modelo de jogo realmente é o que você está imaginando para 2026. Olha, até pelos nomes que foram especulados, você pode ver que não eram nomes que basicamente se fechava a casinha ali iríamos jogar com bloco baixo, com o meio baixo. O que eu posso te falar é que o Remo terá que tomar um risco em relação à maneira que irá se portar dentro de campo, por uma razão simples. Se você fizer uma análise de todos os clubes que subiram parecidos com a condição do Remo, ou parecidos com o histórico ali de não estar tanto tempo na Série A e subir, se a gente seguir o mesmo padrão, vai acontecer o que aconteceu com eles. Então a gente acabou de acelerar o manche e vamos fazer o que a gente entende que seja o melhor para o Remo, para suportar a Série A. E se Deus quiser, tomara que a gente permaneça aqui por um bom tempo. Você estava falando sobre a questão de estar atrasado ou não estar atrasado, e eu não sei se a análise que eu vou fazer está certa, mas independente de estar atrasado ou não, eu acredito que o profissional Marcos Braz entendeu muito mais o cenário do futebol do norte do país. Pelo tamanho que você tem, eu acho que você imaginou talvez uma facilidade maior para convencer alguns nomes e que talvez você tenha tido uma dificuldade maior, ou de convencer ou de não ter iniciado a negociação, ou de dar andamento na negociação. É mais ou menos por aí, e eu queria te completar o seguinte: baseado nisso, você disse que ficaria em 2026 se o Remo crescesse em estrutura, em profissionalização. O que essa diretoria está te prometendo? O que a gente tem de concreto para poder falar para o torcedor de que o Remo está avançando nesse sentido? Em termos de CT, departamento de saúde, o que você pode falar para o torcedor? Obrigado. Eu vou responder essa pergunta em duas partes, mas eu quero maturar e quero exaurir para não ver a verdade, porque quando a gente não combate, quando eu falo combater não é em função da sua pergunta, é em função do tema, né? E quase virou verdade que nós estaríamos atrasados. Estaríamos atrasados em quê? Estaríamos atrasados se a gente no dia 3 não tivesse técnico. Estaríamos atrasados se a gente aí há 20 dias 15, 20 dias da Série A não tivesse técnico. E se você pegar, olha como é que é a narrativa das coisas. Quantos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro ainda estão sem técnico ou tiveram técnico agora para o primeiro dia da temporada? Então só o Remo é que está. Então assim, muito ruim isso. Não é ruim para mim não. Isso é ruim para o Remo, isso é ruim para a instituição. Então, quando começa a falar que o Remo está atrasado, dá uma conotação de bagunça, de falta de profissionalismo. Isso é ruim, não é para mim. Não é para mim. Isso aí não é uma situação que fique sem análise para os que estão fora para virem para cá. Quando falam de uma possível desgaste entre eu e o Tonhão, entre eu e a presidência, quem está fora e que quer vir para cá fala: Marcos, mas como é que está isso aí? Apareceu que você que você está desgastado? O mercado entende isso, a não ser que vocês entendam ou que o pessoal entenda que isso não tenha qualquer tipo de influência ou de situação que o outro lado não vai analisar. Não, eu vou para lá de qualquer maneira, sem Marcos Braz, com Marcos Braz. Enfim, se por acaso forem analisados dessa maneira, enfim, aí não é um negócio, uma situação que não seja pertinente. Agora, em relação ao prazo, quando nós
finalizamos ali a Série B e que nós subimos, a gente imediatamente tentou fazer uma movimentação na renovação. Não foi possível. Isso não é a primeira vez que isso não acontece no futebol, não é a primeira vez que isso acontece com um técnico, isso não é a primeira vez que não acontece com um clube de não renovar. Então aqui sempre é um pouco... as pessoas tentam fazer uma anomalia dentro de algumas situações que para mim são super normais. Até entendo a falta de experiência de algumas pessoas aqui em relação a que analisam o futebol paraense, um pouco falta de experiência, um pouco na maldade mesmo, tem um pouco de preconceito, tem um pouco de cada coisa. Enfim, mas eu estou muito tranquilo com tudo isso aí. A gente entende que lógico, que o bom era no outro dia ter técnico. Não foi possível, a gente arguiu os técnicos que a gente entendia que teriam que arguir, até para saber a precificação do mercado. Era importante a gente analisar um nome ou outro nome. Dizer claro aqui que é mentirosa as informações que nós fizemos propostas para A ou B e que foi negada. Lógico que não saiu do Remo, até pela minha experiência, nenhum papel, nenhum documento oficial de fazer uma contratação de técnico e que essa contratação não foi feita, foi negada. A gente não deixa chegar nesse estágio, eu vou antes, a gente vai vendo, vai ajustando, quando vê que o negócio não vai andar, ou de um lado ou de outro, sai da operação. Entendeu? Então, assim, com o Guto, se não me lembro, a gente mandou uma proposta oficial, eu não me recordo, são muitas as propostas que a gente faz, ou são muitos os documentos que transitam ali. Então, para eu não falar de maneira precisa, eu não quero falar, mas deixar claro que o Remo foi para o mercado, está no mercado, de uma maneira muito tranquila e deixando claro que, para quem quiser, que quem vem para cá não pode ser só por dinheiro, tem que ser por dinheiro também. Tem que entender quais são os objetivos do clube, quais são talvez até a estrutura, o que tem e o que não tem. Agora, do resto, e quanto quando você também falou... se eu estou achando que está com muito mais dificuldade do que... Não, eu tinha noção exata dos enfrentamentos, do que teriam que ser feito, até porque eu uso outros argumentos para combater esses aí, para que a gente possa chegar e trazer o jogador para cá. Tem um jogador, por exemplo, que está no sul do país... que eu comecei a conversar com ele, e ele: Marcos, eu estou com um filho pequeno, a minha família está no eu ia falar o local, mas a minha família está ali no eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte, e eu não sei se eu vou sozinho no primeiro momento. Eu falei: peraí, do sul para onde a sua família está, são 2 horas. 2 horas e 20. De Belém para lá, são 3 horas. Qual é a diferença a mais? 40 minutos. Então isso não pode ser a diferença. Então a gente vai arguindo, vai botando confiança para a pessoa. Eu falo da COP30, que a cidade melhorou demais, e é verdade. Eu falo da COP30, que é um gancho importante para a cidade. Não tem nada a ver com política isso aqui, para deixar claro.
mas assim, é um gancho bom para a cidade. Quando você lembra da COP30, você lembra também de um desenvolvimento maior no aeroporto, um desenvolvimento maior no cais, um desenvolvimento maior nas ruas, de uma melhoria A, B ou C. Então eu vou falando isso aqui para vender, no bom sentido, Belém para os jogadores que estão aqui e para os jogadores internacionais que eu quero trazer. Mas essa dificuldade já estava precificada por mim. Olha, é claro que essa estrutura física, ela não é feita de um dia para o outro. Existem trabalhos que já se iniciaram para que o Remo tenha o seu centro de treinamento. Isso não sou eu que estou tocando, mas é claro que a gente fica ali, a palavra não é cobrando, mas a gente fica perto, tentando dar sugestão, tentando entender qual é o tempo disso possível, mas isso é um assunto que de fato estão comunicando internamente que será possível ainda dentro desse ano. Vamos aguardar, eu estou pelo menos o início, né? Então assim, as pessoas que falaram para mim que seria possível fazer isso são pessoas que eu tenho da alta confiança e que são pessoas sérias, e eu acredito e muito que isso aí vai acontecer. Marcos, boa tarde, Saulo Zaire, Rádio Clube do Pará. Até para te otimizar o tempo, você tem compromisso aí, perto de 3 horas. Eu queria só levantar uns tópicos para escutar aí o seu comentário, a sua resposta. O primeiro tópico, o Remo vai ter um CEO internacional, isso pode acontecer. O segundo tópico, a questão do... Você visa alguma coisa em política partidária aqui no estado do Pará? E o terceiro tópico, o Internacional de Porto Alegre tentou te levar lá para o Rio Grande do Sul? Obrigado. Vamos lá, em relação a outros clubes aqui no Brasil de tentarem me levar ou não, eu vou deixar isso em aberto, até porque eu tenho um contrato em vigência, minha cabeça é ficar. Então, se teve consulta A, B ou C, não faz a menor diferença. A minha cabeça tá aqui no Remo, mesmo tendo um contrato aí a curto prazo vencendo. As outras perguntas... Não, o Júlio é um amigo meu pessoal, é um campeão da Champions, é um jogador de 2 Copas do Mundo, é um jogador campeão italiano, tricampeão italiano, é um cara que sempre passou na frente. E eu achava importante estar com uma figura como a dele, vencedora, aqui dentro, perto da gente. Mas é meu amigo pessoal, não tem nenhum interesse em estar trabalhando aqui, apenas contribuindo. Se puder dar alguma opinião, será sempre muito bem aceita. Se indicar algum jogador também, será sempre bem aceito, até pelo grau de avaliação dele. Então, assim, em relação a isso. Em relação à parte partidária, eu já fui arguído isso uma vez. Eu não penso nisso aqui. Parece que com a saída do Ramage aí eu já subi mais uma posição lá. Eu estou muito perto de assumir. Se isso acontecer, já deixo claro que não vou assumir o mandato. Se acontecer isso aí, eu não vou assumir. Eu sou o primeiro ou segundo suplente. Eu estou pertinho lá para assumir, para ser deputado federal. Então, assim, eu tive uma carreira. Eu fui vereador do Rio de Janeiro até 11 meses atrás, fui na festa. Eu estava no Rio de Janeiro quando teve a festa dos vereadores, aproveitei lá, fui lá dar um abraço. Então, assim, eu sou um político, mas eu não vejo nenhuma situação confortável para que eu possa mudar para cá, para seguir uma carreira aqui. Eu não vejo isso. Meu domicílio eleitoral é no Rio de Janeiro. Lógico, eu tenho um apartamento aqui, eu preciso morar aqui para... Então, assim, seria um grau facilitador, mas não tem absolutamente nada. Por enquanto, se eu for deputado federal, é do Rio de Janeiro. Boa tarde, Braz, Ronaldo Santos, Rádio Globo CBN.
A gente sabe do calendário, principalmente agora nesses primeiros 3 meses, né, por conta da disputa do Campeonato Paraense e também, né, da disputa da Série A. Existe uma possibilidade do Remo disputar o Campeonato Paraense com uma equipe, vamos dizer assim, alternativa, para priorizar a Série A, que nesse primeiro momento é a competição principal que o Remo vai ter? Muito obrigado. Sim, essa pergunta ela é importante no sentido de, às vezes, a gente tem que fazer a comunicação muito bem feita para que a gente não possa, em algum momento, falar de preferência de A em B e falar que o Campeonato Paraense não seja importante para a gente. O Campeonato Paraense é muito importante para a gente, é um título que eu acho, que eu gosto, aí eu vou falar por mim, que eu gostaria muito de ganhar. O único ponto que eu vou falar para você é que nós não iremos botar em risco nada que seja muito perigoso para que nós não obtenhamos o nosso resultado, o nosso objetivo final, que o nosso objetivo é a permanência da Série A no futebol brasileiro. Esse é o grande dever de casa, essa que é talvez seria o grande feito do Remo em muitos anos aí, muito tão importante quanto o acesso, né? Eu acho que seria isso aí, seria fantástico para o Estado, para a Federação, para o futebol paraense, para todas as pessoas que trabalham com futebol aqui, com esporte. Então, assim, eu vou com calma traçar junto com o técnico, a gente já vem conversando, ele sabe, é sabedor de um jogo aí importante já no dia 18, tanto que a nossa pré-temporada ela vai ao máximo aonde é que a gente pode ficar fora, que é no dia 17, para no dia 18 vir jogar. O Remo volta direto para a concentração para jogar no dia 18, sequer serão liberados aqui quando vão chegar, eles vão chegar já concentrando para o dia 18. Então, assim, a gente quer ir muito disputar e ganhar, se for possível, os campeonatos que não sejam o brasileiro. Mas a gente um pouco mais na frente vai analisar isso aí. Vamos entender também os jogadores que irão continuar, os jogadores que irão chegar, como é que vai ser o rendimento desses jogadores no começo da temporada, se suportam jogos intermediários em relação ao calendário que a gente precisa disputar. Então, um pouquinho mais na frente, eu acho que eu vou ser mais preciso em relação a isso. Agora, o Campeonato Paraense, o Copa Verde, são campeonatos que é importante para a região, importante aqui para o nosso estado, e eu não posso pensar diferente a não ser exaurir ao máximo a possibilidade de disputá-los para ganhar. Boa tarde, Braz, Mitiage do canal Chaves Remista. Eu queria fazer 2 perguntas, basicamente com o mesmo tema. Primeiro, em relação ao scout de profissionais que trabalham contigo, se hoje está o suficiente ou se o Remo vai atrás de novos profissionais para te ajudar nessa busca ao mercado. E a outra pergunta é em relação a esse mercado sul-americano e estrangeiro. O Remo esse ano teve jogadores uruguaios, portugueses, até gregos, né? E conseguiu, de uma certa forma, esse mercado alternativo para montar o seu elenco na Série B. Mas essa também é uma alternativa para a Série A por conta do valor de mercado. Está te assustando um pouco esse mercado de Série A? E, emendando um pouco mais, como é que está a relação com os clubes de Série A? Por exemplo, o Remo teve uma parceria com o Botafogo, onde trouxe o Cauã, trouxe o Diego Hernandes. Teve também com o Fluminense, que veio o Kaique. Vai ter também na Série A esse tipo de parceria ou não, por ser adversários, ficar mais complicado? Obrigado. Não, a gente continua muito bem dentro dos clubes, todos os clubes da Série A. A gente entende que não seria uma situação adversa
ser adversário desses clubes, até porque quando você pega emprestado ou você consegue um jogador em que até o clube ajude a nos pagar, ele imediatamente sai fora do jogo com esse clube. Mas a minha relação sempre foi boa com os presidentes do futebol brasileiro, enquanto eu estava no Flamengo. Não mudou absolutamente nada, as relações persistem. Eu até vou falar em alguns pontos, até facilitam, entendeu? A relação, porque eu chegar lá e ter um entendimento que jogador A ou B ou C, que talvez não esteja sendo interesse do clube, por razões óbvias, razões mútuas, eu não vejo um problema em relação a isso, a facilitação para a gente em relação a isso aí. A outra pergunta qual era? Perdão. Não, eu já conhecia bem o preço do mercado, é exorbitante, é uma loucura há muito tempo, entendeu? Eu já tinha essa percepção. Então, assim, é tudo muito caro, mas eu não tenho nenhum susto em relação a isso, pela minha relação com o mercado de anos. Boa tarde, Marcos Braz, Bruno Amâncio, da TV Liberal. Marcos, acho que quando você chegou aqui no Remo, aceitou esse desafio, alguns amigos teus no Rio de Janeiro, por aí, devem ter te chamado de maluco aceitar esse desafio. Hoje, a opinião deles provavelmente mudou, né? Seria essa maluquice que você tenta convencer para alguns atletas, e até mesmo o Osório, que tem um jeito excêntrico de aceitar esse desafio. E em cima disso, falando da parte do mercado, que você disse conhecer o preço, o torcedor, e até mesmo nós da imprensa, que ainda há muito tempo não vivemos essa realidade de Série A, explicar para esse torcedor, explicar para esse profissional, que hoje o Remo compete com clubes Corinthians, São Paulo, Flamengo, na contratação de 1, 2, 3 jogadores. E não são contratações que venham por palavra, por empréstimo. Tem que tirar dinheiro do bolso do cofre. Um exemplo, você pode até não falar, mas um dos jogadores que, pelo menos que eu apurei, é o Gustavo Medina, da Ferroviária, que a multa dele é $1 milhão, que tem clubes em cima dele. Então, assim, são vários atletas que você precisa ter com poder de convencimento, mas não só isso, a parte financeira também, para tentar negociar com os clubes. Na verdade tem esse aspecto e tem um outro aspecto. Todos os jogadores que eu entendo que seja importante, ou seja, grau facilitador na hora da contratação, que estejam com mais de 1 ano de contrato, eu boto que no 2º ano de contrato só é válido se o Remo estiver na primeira divisão. Por que eu faço isso? Para que caso aconteça um acidente e que a gente não consiga os objetivos no final da temporada, o clube esteja totalmente protegido e totalmente tranquilo em cima dos números futuros. E ao mesmo tempo eu boto para o jogador uma boa pressão, falando o seguinte: se a gente continuar na Série A, você já tem um contrato pré-estabelecido para o ano que vem. Então, assim, isso é muito importante, que a gente vai ter alguns jogadores aí, alguns deles que estão vindo nessa condição. Então, assim, eles vão saber no meio do ano se já estarão mais do que garantidos contratualmente aqui no ano que vem, caso a gente esteja numa situação confortável, que a gente consiga os objetivos possíveis em relação à permanência da Série A no Campeonato Brasileiro. Agora, o nosso grande objetivo, a gente tem esse objetivo, agora a gente vai passar para os jogadores isso de maneira clara na semana em que eles vão estar lá conosco, nos apresentando, né? Eles apresentam no dia 3, às 7 horas da noite em Recife, que a gente tem um objetivo central, mas o que a gente quer mesmo é uma competição internacional
no ano que vem, claro que é uma Sul-Americana, isso que seria o grande sonho, seria de suma importância para a gente aqui. Vamos ver o que a gente consegue, o que a gente entende que seja possível aí para a gente. Cláudia Braz, boa tarde para você, Igor Oliveira da RBA TV. Queria te fazer 3 perguntas em uma. Primeiro, te perguntar, as competições vão ser muitas em 2026, né? Campeonato Paraense, Copa do Brasil, Copa Verde, a Série A. O Baenão vai ser apenas um centro de treinamento para o Remo e jogar no Mangueirão? E também sobre a questão da base azulina que joga aí a Copa Sub-20, né, a Copa São Paulo agora em janeiro, vai se ter dado um olhar trabalhoso, um olhar diferente para a base, ver algum jogador que possa compor o elenco, já como você disse que o mercado vai ser até internacional, né, deve ser visto aí jogadores e tal. E a outra pergunta é sobre o Klaus, que teria interesse do Fluminense. Há uma questão de renovação, permanência do jogador no clube? Tem já uma espinha dorsal para essa representação? O Klaus já estava bastante bem encaminhado. É o que eu falo, eu nunca posso falar para você se é ou se não é, porque eu não tenho controle da outra parte. Então, eu não posso falar que não está resolvido. Que está resolvido, acontece da outra parte entender que tem que tomar outros ares, e aí a gente passa a informação errada. Mas estava muito bem encaminhada, eu acho que a gente não vai ter problema em relação a isso, não. Qual é a outra pergunta, perdão? Sim, a gente tem contratos, a gente já tem contratos aqui, que independente dos que foram renovados, que no meio do ano a gente, por exemplo, sei lá, todos os jogadores que vieram aí no meio do ano praticamente comigo, eles vieram com 1 ano e meio de contrato. Completava os 6 meses dessa temporada de 2025 e continuava na temporada de 2026. Então a gente já tem bastante jogador aqui, num número satisfatório, para que a gente possa fazer os complementos em relação às contratações para a gente completar o grupo. Braz, fechamos aqui a série de perguntas dos jornalistas. Se tiver mais alguma colocação para fazer, fique à vontade aí, em forma de encerramento. Desejar um Feliz Natal para toda a nação azulina, um Feliz Natal para toda a imprensa aqui, para todos vocês. Dizer que um Feliz Ano Novo também, um Feliz Ano Novo para todos vocês, para todo mundo. E que nesses dias aí a gente vai continuar trabalhando, a gente vai continuar tentando fazer as contratações pertinentes. Ninguém vai deixar de trabalhar em Natal e Réveillon, pode estar em qualquer lugar, que a gente vai continuar tentando, fazendo o que tem que fazer. E assim, eu acho que foi um ano, eu acho que maravilhoso para o Remo, né? Eu acho que foi um ano que... Eu acho que é importante a gente falar isso. Depois que essa é a primeira entrevista minha coletiva, depois que a gente subiu. Então, assim, foi fantástico isso para a instituição. Foi fantástico aqui para todos vocês que são daqui, que trabalham com futebol. E espero de coração que o Remo, que a instituição Remo, seja lá quem for, aproveite essa oportunidade. Essa é uma oportunidade ímpar para a gente estruturar o Remo. É uma oportunidade ímpar para a gente pensar no Remo nos próximos 10, 15 anos. É uma oportunidade ímpar para que a gente possa botar o Remo num outro patamar, né? Então, eu peço aí a colaboração de todos vocês, da imprensa, em alguns motivos, em alguns pontos. Eu até vou fazer uma meia-culpa, em alguns pontos eu não consigo responder vocês, algumas vezes eu não consigo falar com vocês, mas é que a gente não tem braço, às vezes, aqui dentro, para isso. Quando eu falo braço, a gente aqui precisa de fazer um pouco de tudo. A gente tem que ter a percepção e o entendimento e a humildade de entender que esse clube aqui, há 14 meses atrás, estava na Série C.
que todos vocês aqui estavam cobrindo um time da Série C. Então, quando a gente chegou aqui, quando já essa diretoria chegou aqui, que já veio fazendo esse trabalho aqui, desde o presidente antigo, do Fábio, que veio agora com o Tonhão, com todas essas pessoas que estão ajudando, com todos os vice-presidentes que são importantes aqui, o Guto está aqui também, tem as suas dificuldades no dia a dia aqui, faz o que pode, vai fazendo os ajustes. E isso aí tem a parte do executivo também, entendeu? Então aqui, às vezes, a gente não tem braço para atender, muitas das vezes acontece isso, eu não posso dar uma informação, porque ou vai onerar para o Remo, ou vai atrapalhar para o Remo, e eu não gostaria que, na maioria das vezes, isso seja entendido com um descaso ou com uma falta de percepção que eu não possa atender a imprensa. Eu tenho que atender a imprensa sempre, isso é um dever meu, vocês são os meios de comunicação também com o grande público, com a grande torcida do Remo. Eu sou conhecedor da importância de vocês aqui, então eu peço desculpa aí que em algum momento eu possa ter falhado, mas falar o seguinte: sempre a primeira questão vai ser os interesses do Remo. Toda vez que eu tiver que ficar calado em função dos interesses do Remo, dos interesses financeiros do Remo, dos interesses da instituição, será feito isso aí. Então é isso aí, um feliz ano novo aí para todos vocês aí, e muito obrigado aí por esse ano aí, pela maneira que a grande maioria do paraense me recebeu, pela grande maioria da nação azulina, e vamos aproveitar esse momento. Eu acho que a nação azulina tem que aproveitar esse momento. Vocês que estão cobrindo aqui, aproveitar esse momento. A gente está na elite do futebol brasileiro. Você não sabe, vocês não têm noção como é que foi prazeroso para mim chegar na CBF, como executivo do Remo, e sentar numa mesa em que eu olhava para o lado, em que estava o presidente ou o representante do Flamengo, o presidente ou o representante do Inter, o representante ou o presidente do Corinthians, do Palmeiras. Você vê um presidente da CBF dando os parabéns para o Remo, ele sendo um presidente da região norte do país, então tá muito feliz também. Então vamos aproveitar esse momento. E mais uma vez, se tem alguma coisa aí que eu tenha feito aí que eu tenha que pedir desculpa, eu peço nesse momento aí. Feliz ano novo para todo mundo. Valeu, agradecendo aí a participação